Bom, e para o nosso Tempo Real de hoje, Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, secretário Rafael Fonteles. Boa tarde a todos. Também a participação sempre de Elivaldo Barbosa, em Tempo Real, trazendo as informações da política para nós. Elivaldo Barbosa, boa tarde. Olá, Joelson. Boa tarde mais uma vez. Lídia, secretário Rafael. Boa tarde para você que segue nos acompanhando. Bom, e nós teremos a entrevista com o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. O secretário já está aqui conosco para falar conosco a respeito dos assuntos que envolvem as finanças do estado do Piauí, os recursos que estão vindo para o estado, a performance do PIB, né, o Produto Interno Bruto do estado do Piauí, e falar também sobre outros assuntos da administração pública, além de política. Secretário Rafael Fonteles, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Lídia, boa tarde, Elivaldo, e boa tarde ao telespectador da Cidade Verde. Secretário Rafael, quero começar falando a respeito dos números da performance do Piauí em relação ao PIB. O Produto Interno Bruto do estado do Piauí, a riqueza movimentada ou gerada pelo estado do Piauí, apareceu entre as maiores do Brasil nesses últimos tempos. Como é que o senhor avaliou essa performance, visto que muita gente imagina ou imaginava que o Piauí não seria capaz de movimentar uma riqueza tão grande quanto a de outros estados? Evidentemente, nós estamos falando de proporcionalmente, né, diante da riqueza que temos. Como é que o senhor avaliou essa performance? Bom, de fato, foi publicado recentemente um estudo da MB Associados, que foi divulgado em sites nacionais, com essa projeção do crescimento do PIB de cada estado no período de 2010 até 2022, já pegando aí a projeção de 2021 e de 2022. E o Piauí aparece em segundo lugar, dentre os 27 estados, com o maior crescimento do PIB. Como você explicou, é o conjunto de todas as riquezas produzidas naquela região, com um indicador de 34,5% de crescimento nesse período aí de 12 anos, enquanto a média nacional dos 27 estados foi de 7,9%. Então, mais de 4 vezes. O Piauí crescendo acima da média do Nordeste, acima da média nacional. E isso vem também desde 2002. Já tinha um estudo parecido com esse, de 2002 até 2012, mais ou menos. E agora vem esse de 2010 a 2022, comprovando que o estado do Piauí é o segundo que mais cresce a sua economia como um todo. Agora sim, vamos deixar claro para as pessoas que não é que o Piauí é 7 vezes mais rico do que esses estados. O que aconteceu é que o crescimento foi nessa velocidade, né, maior. Agora, em relação aos outros estados, a gente ainda tem muito a percorrer. Qual é a nossa posição em termos de riqueza em relação ao resto do Brasil? Não, sem dúvida, é um crescimento relativo, né? Então, o Piauí está, aos poucos, né, numa velocidade acima dos outros, melhorando a sua economia, melhorando o seu PIB per capita, né, por pessoa, de forma a corrigir, não é, tempos passados em que o estado do Piauí estava lá nas últimas posições em termos de crescimento econômico. Então, ao longo desses 20 anos, nós temos um passo de cada vez superado essa situação de pouco desenvolvimento, passando por uma situação de desenvolvimento maior. E isso é uma combinação de políticas públicas com investimentos privados. É importante que a sociedade entenda que o PIB depende dos dois fatores, né? Os investimentos privados, que acontecem numa velocidade maior em função das potencialidades, mas também em função de um ambiente de negócio, de uma competitividade maior. Esse casamento do investimento público, da boa organização do setor público com o investimento privado é que gera uma velocidade maior. Então, por exemplo, os parques eólicos e solares, usinas solar e eólica. Piauí hoje é o terceiro estado da federação com maior energia, maior capacidade energética de energias renováveis do país. Então foram investimentos de bilhões e bilhões de reais que aconteceram nos últimos anos. Isso tem um fator importantíssimo. O agronegócio privado, mas que depende de toda uma conjuntura de organização do Estado para receber esses empreendimentos. É como eu falei, é aproveitar as potencialidades do Estado com um ambiente competitivo, organizado, que favorece esses investimentos virem para cá e não para outro lugar. O agronegócio, o estado do Piauí está dentro dessa nova fronteira agrícola do Matopiba e dentro do próprio Matopiba é o que tem crescido mais no estado do Piauí. Então também tem um fator relevante no peso do PIB do estado.
setor do turismo, setor do comércio atacadista e outros setores que começam a despontar no nosso estado. Combinando isso com o estado organizado e que investe muito. O estado do Piauí, quando você compara o investimento público em função da receita, tem sido ao longo dos anos um dos 5 ou 6 que mais investe em função da sua receita. O investimento público tem um peso grande também no PIB, gera emprego e renda, que é dentro dessa lógica agora do próprio Piauí continuar neste caminho de crescimento, acima da média do Nordeste, acima da média nacional, 4 vezes acima da média nacional, trazendo o Piauí para um desenvolvimento maior, corrigindo um atraso econômico que havia em décadas passadas. Lídia Brito. Secretário, o senhor falou aí do papel do agronegócio nesse resultado do PIB do Piauí, e o que a gente ouve muito dos produtores é ainda aquela reclamação com a falta de infraestrutura, né? Como é que programas como o próprio Piauí, que o senhor comanda, pode estar aí contribuindo para mudar essa realidade de regiões como a região sul, onde esses produtores enfrentam tantas dificuldades, até mesmo questão de energia? Olha, já foi feito muito nessa região do Cerrado piauiense, mas ainda tem muito por fazer. Então, o governo recebe essas críticas de forma muito tranquila e entendendo que são críticas legítimas. Há sempre mais rodovias a serem feitas, há sempre rodovias a serem recuperadas, há sempre novos investimentos na parte de energia elétrica, que agora há uma concessão pública que toca isso para serem feitos, para melhorar ainda mais. Mas é inegável que o governador que mais olhou para o sul do estado, especificamente essa região do Cerrado, é o governador Wellington Dias. Tem muita coisa para fazer e dentro do próprio Piauí, a principal queixa dos produtores, que são a infraestrutura rodoviária das estradas, tanto a recuperação das já existentes, como o trecho de Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro, como novas rodovias, os trechos que faltam da Transcerrados, que inclusive vai ter o leilão na Bolsa de Valores, a concessão dessa rodovia na sexta-feira. A PI 392, que é uma transversal a Transcerrados, que ali liga aquelas fazendas da região de Baixa Grande do Ribeiro até a Transcerrados. Também já está em execução pelo IDEP e pelo DR. Então, esses investimentos estão, sim, previstos. Mas nós não podemos deixar de recordar, né, tudo que já foi feito pela região, a questão da segurança jurídica, o trabalho feito recentemente pelo INTERP, de dar segurança jurídica para que haja regularização fundiária. Esse é outro aspecto que melhorou muito, e a gente escuta isso dos produtores, confiando finalmente nessa articulação que houve do governo do estado, poder judiciário, poder legislativo, para dar mais segurança a questão da terra, né, da posse da terra desses produtores, tanto os grandes produtores quanto os pequenos produtores. Então, é outra coisa que avançou muito. Então, há sim uma priorização do governo também nessa área do Cerrado piauiense, em diálogo permanente com as entidades que representam o setor de Baixa Grande do Ribeiro, de Uruçuí, de Bom Jesus, para avançar. Licenças ambientais. Há um questionamento sobre a velocidade das licenças ambientais. Houve investimento agora de modernização no setor, mas ainda em fase de implantação. Tem como correr atrás desse prejuízo das licenças ambientais no Piauí? Olha, Joelson, esse avanço que nós recentemente anunciamos, a secretária Sádia Castro, de colocar a maior parte dos processos de forma eletrônica, vai dar mais transparência e mais agilidade. Porque nós temos que conciliar os interesses do crescimento econômico, mas da preservação ambiental. Não é só liberação de projetos. Exato. Então, nada mais justo e necessário do que você tornar tudo mais transparente e mais ágil. Então, na hora que você torna a maior parte desses processos de licenciamento, de outorga, de tudo, de forma digital, você gera essas duas coisas, agilidade e transparência, garantindo o crescimento econômico combinado com a preservação ambiental, principalmente ali na região produtora do estado do Piauí. Elivaldo Barbosa. Na área fiscal, secretário, o que o senhor destaca como dever de casa do governo para favorecer o surgimento de um ambiente de negócios? Olha, Elivaldo, nós fizemos, na nossa visão, o dever de casa, tanto que estamos colhendo o fruto do ponto de vista do equilíbrio financeiro, equilíbrio fiscal do estado do Piauí, com as obrigações em dia e ainda tendo espaço para investimentos diretos
com o Tesouro Estadual. Então é óbvio que você faz os investimentos públicos com várias fontes de recursos. O Tesouro Estadual, operações de crédito, emendas no orçamento geral da União através da bancada federal, deputados federais e senadores. Mas hoje o Estado do Piauí está na sua melhor capacidade de investimento. As operações de crédito não ameaçam essa estabilidade? Não, pelo contrário, nós estamos no menor patamar de endividamento da nossa história, Elivaldo. E, portanto, o Estado tem a capacidade de endividamento e de pagamento. E por que se faz isso? Para antecipar investimentos. Ou você vai esperar vários anos para se fazer uma rodovia que pode ser feita agora, de forma antecipada. Essa é a função da operação de crédito. Mas isso não pode gerar estrangulamento futuro? Quer dizer, impossibilitar governos ou gestões futuras de conseguir fazer investimentos porque estão endividados? Olha, pelo contrário, Joelson, porque nos últimos anos, quantas operações foram feitas de crédito novos? Todos os anos são feitas operações e o endividamento está no menor da nossa história. Exatamente porque essa conta de não endividamento futuro é feito não só pelo Estado do Piauí, pela Secretaria de Fazenda e pela equipe econômica, mas também pelo governo federal, pelo Ministério da Economia, pelo Senado Federal, que impõe uma série de regras que impossibilitam esse endividamento das gerações futuras. Ou seja, essa sustentabilidade da dívida é muito bem observada pelo Estado do Piauí. O mesmo nós não podemos dizer da União. A União hoje deve quase 100% do seu PIB. O Estado do Piauí não chega a dever nem 7% do seu PIB. Só para o telespectador entender. Enquanto a União deve, o estoque da dívida da União é quase 100% do PIB, da riqueza da União, do governo federal. No caso do governo estadual, do Estado do Piauí, é menos de 7%. Então é óbvio que a situação do Estado do Piauí é confortável do ponto de vista de endividamento e de capacidade de pagamento. Lídia Brito. O presidente do Senado, o secretário, anunciou agora há pouco aí um acordo para a votação da reforma tributária, né? Vai ser uma votação fatiada. Essa proposta que vai começar a ser votada no Congresso, ela corresponde àquela expectativa do Conselho, do Comitê dos Secretários de Fazenda? Bom, não corresponde, Lídia, e nós consideramos um grande equívoco da parte do Ministério da Economia em querer fazer uma reforma fatiada, repleta de remendos, que não simplifica o sistema tributário. Então, a proposta que realmente simplificaria ou simplificará o sistema tributário é a reforma tributária ampla, defendida não só pelo Concefaz, o Comitê dos Secretários de Fazenda, como pelos governadores, como por vários parlamentares, várias entidades. A CNI recentemente se manifestou dessa forma, a entidade mais representativa da indústria, que é quem mais sofre com esse sistema tributário perverso que atrapalha o desenvolvimento do país. Então, você continuar nessa lógica de fazer um remendo, um puxadinho aqui e acolá, em termos de sistema tributário, vai continuar esse manicômio tributário que nós vivemos, atrapalhando o desenvolvimento, o investimento interno e externo, e não corrigindo a regressividade do sistema. O que é isso? O fato de hoje, no Brasil, o pobre pagar proporcionalmente muito mais imposto do que o rico. Há estudos que mostram que o assalariado de 1, 2 salários mínimos suporta uma carga tributária de 50%, enquanto os milionários, os bilionários, pela própria legislação, conseguem pagar uma carga tributária menor do que 20%. Embora o valor nominal seja maior, né? Claro, é maior porque em cima da base de cálculo da riqueza da pessoa, do patrimônio, do consumo, da renda, depende do tipo de imposto. Mas o fato é que o nosso sistema, ele além de ser um manicômio tributário, ninguém sabe, inseguro juridicamente, só para você ter ideia, Joelson, mais da metade, última vez que eu olhei esse estudo, das ações judiciais do país tem natureza tributária. Ou seja, é uma insegurança jurídica, é uma falta de transparência, o consumidor não sabe quanto está pagando de imposto, porque ele não é cobrado por fora, é por dentro, é uma salada de tributos. Isso tudo dificulta, não é, o avançar. Por isso que só uma reforma ampla resolveria essa questão. E o governo, o Ministério da Economia, infelizmente, insiste em fazer remendos, mais remendos, como já tem sido feito ao longo dos últimos anos. Não é uma questão apenas deste governo, mas vai insistir no problema de apenas emendar, remendar aqui, fazer pequenas alterações que não resolvem
o problema do sistema tributário brasileiro. Você falou em 2 pontos. Um foi essa história do imposto que é pago por dentro, não é pago por fora. É o quê? É embutido nos valores dos produtos? Essa é a pergunta número 1. E na avaliação do senhor, qual é o principal problema da reforma tributária do Brasil? É a tributação em cima de grandes fortunas? O Brasil precisa encarar isso? Na realidade, essa questão de cobrar por dentro é porque, por incrível que pareça, tem impostos que eles fazem parte, a própria da base de cálculo do imposto. Então, isso complica na hora de você calcular qual é a carga tributária num produto que você está comprando. Não é simplesmente o preço aqui do produto, mais o imposto cobrado por fora, que seria o ideal. É feito por dentro, ou seja, o imposto faz parte da própria base de cálculo do imposto. Eu calculo o imposto em cima do valor do imposto. É um absurdo completo, uma coisa que vem aí de várias décadas e não é corrigido. E com relação ao sistema tributário, eu colocaria 2 grandes problemas, que eu já citei na resposta anterior. Primeiro, a questão de não ser um sistema simplificado. Como é que eu posso ter vários tributos incididos sobre a mesma base, a base do consumo? A pessoa compra uma mercadoria, compra um serviço, tem vários impostos diferentes incidindo sobre essa mesma ação de consumo. Isso é o problema da complexidade do sistema. E o outro grande problema é a regressividade. O pobre, no estado do Piauí e do Brasil, em todos os estados da federação, termina pagando mais proporcionalmente do que o rico, porque se tributa muito o consumo e não tributa proporcionalmente aos outros países, né, relativamente aos outros países, renda e patrimônio. Então você tem um sistema regressivo que penaliza mais os mais pobres. Por isso que nós teríamos que atacar essas 2 vertentes, esses 2 graves problemas que atrapalham o crescimento econômico e é injusto socialmente, mas com essa, digamos assim, essa estratégia do governo federal de fatiar a reforma, não vai se chegar a nenhum lugar em relação a esses problemas que nós citamos. Secretário, o Senado aprovou agora há pouco o requerimento que determina o comparecimento de governadores à CPI da Covid para tratar da aplicação de recursos federais no enfrentamento à pandemia. E o governador Wellington Dias foi incluído na relação. O senhor comanda a área financeira do Estado. O senhor poderia acrescentar como é que o senhor viu essa convocação e como o Estado tem aplicado esses recursos? Olha, extremamente natural, Elivaldo, essa questão de transparência, de prestar informações, eu acho absolutamente normal, faz parte do homem público. Nós aqui no estado do Piauí, como secretário, todo o tempo temos que prestar as devidas informações ao Tribunal de Contas, à Assembleia Legislativa, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público. Então é normal, absolutamente normal, e é até bom que fique evidente, né, o comportamento muito mais positivo para a sociedade dos governadores em relação à pandemia do que a catástrofe que o presidente da República tem conduzido o nosso país, sem coordenação alguma, sendo o campeão de mortes, mesmo em termos absolutos, como em termos relativos. Se você considerar mortes por milhão de habitantes, também o Brasil está entre os países de maior índice, dos grandes, é o maior já, dos países que têm mais de 10 milhões de habitantes, já é o maior índice e, portanto, é óbvio, né, que vai ficar evidente, vai ser uma oportunidade a mais para os governadores demonstrarem o zelo, a preocupação e a postura correta, sem negar a ciência dos governadores, em dicotomia completa, em dissonância completa ao posicionamento do governo federal, que nega a ciência e não tomou as devidas providências para amenizar o problema da pandemia. Bom, secretário Rafael Fonteles, nós vamos falar agora a respeito de 500 milhões de reais que o governo conseguiu através de uma ação judicial referentes ainda ao Fundef. O Elivaldo Barbosa lembrava que o estado do Piauí recebeu 1,6 bilhão, que foi utilizado inclusive como parte dos recursos do próprio Piauí Educação. E agora chegou mais esse valor, 500 milhões, referentes a esses mesmos recursos. Que dinheiro é esse e de que maneira ele vai ser aplicado? Bom, só colocar que esse complemento não chegou ainda. Foi uma decisão judicial da Justiça Federal do Piauí, que vai precisar ainda ser devidamente apreciada pelos tribunais superiores, porque certamente a União, o governo federal, irá recorrer. Houve uma primeira instância, então? Foi uma decisão de primeira instância, já é uma ação de execução, portanto, esses recursos que ainda podem ter devem ser apreciados num prazo curto, é o que esperamos.
Mas o Estado do Piauí já recebeu 1 bilhão e 600 milhões, ainda no ano passado, e deverá receber este complemento nos próximos anos, 2022, 2023. Todo ele que deve ser utilizado exclusivamente para a educação. A origem desse passivo do governo federal em relação ao governo estadual são diferenças desde 1997, que não eram repassadas para os estados. Não é só o Piauí que tem esse direito, mas o Piauí foi o primeiro e único até agora que conseguiu ganhar na justiça. Por isso parabenizamos aí a Procuradoria-Geral do Estado pela competência nessa matéria processual. E essa diferença agora está sendo feita justiça com o Estado do Piauí. Esse recurso voltando para o Estado e ele que está possibilitando esses programas todos que o governo está lançando, de reforma e ampliação das 600 escolas estaduais, da melhoria da infraestrutura tecnológica das escolas, os programas de alfabetização, tanto na Idade Certa, que foi lançado essa semana, que é em parceria com os municípios, para garantir que todas as crianças do estado do Piauí possam ser alfabetizadas de verdade até os 7 anos de idade, até o 2º ano do fundamental. Isso é importantíssimo, essa união de forças dos municípios com o Estado. O Estado vai entrar com material didático complementar, capacitação de professores, premiações, vai ter a lei do ICMS alterada para beneficiar os municípios com melhor desempenho educacional, para ser um incentivo a mais para que os gestores priorizem a educação. O programa de alfabetização de adultos e idosos, pessoas acima de 18 anos, jovens, adultos e idosos, que também vai ser feito com recursos dessa vitória judicial do Estado do Piauí. A universalização do ensino técnico, do ensino superior. Então, uma série de ações, uma verdadeira revolução, como eu já disse aqui na primeira decisão judicial que tivemos, né, uma revolução no setor educacional piauiense que vai gerar grandes frutos no curto, médio e longo prazo. E ao que tudo indica, não será investido, não serão administrados esses recursos pela atual gestão? Esse complemento possivelmente ficará para 2023 ou 2024. Tudo vai depender de quando se encerrar a ação de execução. Mas os 1 bilhão e 600 milhões que já estão em conta específica do Estado do Piauí e já estão sendo utilizados e deverão ser finalizados ao longo dos próximos 2 ou 3 anos. Lídia Brito. Secretário, os parlamentares do PT já colocam o seu nome como um nome do partido para 2022. O senhor sempre diz que a preocupação agora é a pandemia e é também a questão financeira do Estado, mas com esse chamamento do partido e também o seu nome sendo discutido entre os outros partidos da base aliada, o senhor se coloca aí à disposição para ter essa discussão com o PT e tentar aí viabilizar o seu nome em uma futura candidatura? Olha, como filiado, Lídia, ao Partido dos Trabalhadores, eu sempre estou aberto a qualquer debate que envolva o Partido dos Trabalhadores, a base aliada do governador Wellington Dias. Mas, como você mesmo já disse, o nosso foco, a nossa energia está voltada para a superação da pandemia. Então, você está vendo aí notícias no Brasil inteiro, no mundo inteiro, de uma terceira onda da Covid, né, que pode ser, inclusive, pegar o Brasil numa situação muito ruim, num patamar já muito elevado de casos, de mortes, de internações, e aí você vem uma onda adicional em cima disso. Como vai ter uma pressão enorme sobre o setor hospitalar, além das inúmeras vidas perdidas que nós teremos, porque a vacinação emperrou. Ela está muito lenta comparada, inclusive, com países da América do Sul, só para que a população entenda. Depois disso, você tem que se preocupar com a recuperação da economia. E o Estado tem um papel importantíssimo de investimento público para poder levar o investimento privado. Num pós-crise, num pós-guerra, e nós estamos vivendo uma guerra contra um inimigo invisível, é fundamental o papel do Estado, fazendo investimentos públicos para poder ajudar na recuperação econômica. Foi assim em toda a história econômica do mundo. Então é isso que está nos movendo, nos dando energia para poder cumprir essa missão que o governador Wellington Dias nos concedeu, nos deu, melhor dizendo, de cuidar das contas públicas, do equilíbrio financeiro e tocar esse programa de investimentos que é o próprio Piauí. Mas essa missão pode então se tornar, essa missão administrativa pode se tornar no futuro uma missão política? Olha, como eu disse, eu estou sempre aberto a discutir isso, mas o momento de se discutir qualquer missão
político-eleitoral é no ano eleitoral. Mas como então, o senhor vê, é por muito exemplo... ruim a gente antecipar qualquer debate nesse sentido. Debater, como eu disse, com o partido a qual eu pertenço, o PT há vários anos, eu acho extremamente natural. Mas falar de estratégia, de decisões nessa linha político-eleitoral não é um momento adequado. Mas como o senhor vê, o seu nome projetado em todos os cenários envolvendo a sucessão do governador Wellington Dias, o seu nome é comentado, o seu nome é projetado por vereadores, deputados, executivos de partidos da situação e da oposição também, então o seu nome está no jogo. Olha, os políticos podem discutir política, nada mais natural. Então, como eu disse, a minha posição é exatamente essa: focar neste ano, enquanto eu estiver como secretário de Fazenda, nessas duas questões: a superação da pandemia com a recuperação econômica que vai ser necessária e manter o equilíbrio das contas, Elivaldo. É muito importante que, apesar de nós estarmos numa situação confortável, essa questão do equilíbrio financeiro do Estado é algo dinâmico. Você tem sempre que estar atento ao presente e aos meses subsequentes para ver o comportamento das receitas, para ter o controle das despesas, para a gente continuar num cenário de obrigações em dia e com capacidade de investir, com capacidade de resolver problemas de infraestrutura, de saúde pública. Estava citando agora há pouco com o secretário de Saúde a quantidade de obras na área da saúde, de ampliação de leitos que foram feitas nos últimos meses. Você tem 2 hospitais novos, a nova maternidade já com mais de 60% concluída, novo hospital de Picos que já avança, e tem a recuperação praticamente de 100% dos hospitais da capital e do interior com ampliação de leitos, em alguns casos dobrando a quantidade de leitos. Você tem um hospital infantil, o Hospital Natan Portela, o Hospital de Parnaíba, de Piripiri, de Uruçuí, que está concluindo uma reforma, de Floriano. Então, uma série de obras que só são possíveis de serem feitas em virtude do equilíbrio financeiro do Estado. Como o senhor reage o seu nome no cenário político? Como é que o senhor reage o seu nome? O senhor reage com indiferença? Eu fico, assim, quando é qualquer mensagem nesse sentido, elogiosa, e que o nosso nome é lembrado, ficamos muito felizes. Pesquisas pode ser um bom instrumento para definir um candidato da base aliada, governista? Eu acho que qualquer pesquisa tem que ser feita no ano eleitoral, como eu disse. Qualquer estratégia política eleitoral é bom que se deixe para o ano eleitoral, porque o momento agora é de muito trabalho para superarmos essa pandemia. Secretário, o senhor é um homem que, nitidamente, né, pelo perfil que nós conhecemos do senhor, trabalhando na gestão pública, é um homem que planeja as suas ações e acredito que seja assim também na sua carreira e na sua história. O senhor planeja, o senhor não coloca nos seus planos futuros uma disputa eleitoral? Não entra na conta de Rafael Fonteles e a sua história política ou administrativa participar de uma disputa eleitoral, por exemplo? Olha, Joelson, como eu disse, tudo é possível, mas o foco da nossa energia, do nosso pensamento, do nosso dia a dia, começa meu dia às 7 horas da manhã, vai até a noite, discutindo essas questões que eu citei aqui, de superação da pandemia, ajudar aí o governador Wellington Dias, que tem uma missão importantíssima, ainda mais liderando os outros governadores nesse processo, ainda mais sem uma coordenação nacional, um colapso total do ponto de vista do Ministério da Saúde, que nos preocupa muito, e aí os governadores e prefeitos têm tido um papel enorme nesse momento. Então, poder ajudar o governador Wellington Dias nessa missão e ainda tocar um programa de investimentos para ajudar a recuperação econômica derivada dessa crise econômica, crise sanitária, nos toma toda a energia. Então, 2022 a gente trata em 2022. Bom, tem mensagens dos telespectadores, pergunta para o secretário Rafael Fonteles. Alana, boa tarde, gostaria de perguntar ao secretário de Fazenda se terá recursos para a realização do curso de formação dos 160 aprovados para agentes da Polícia Civil que ainda aguardam convocação para o curso de formação. Inclusive, nós temos outra pergunta de a Natália Leal, que é mais ou menos na mesma linha. Gostaria que fosse perguntado ao secretário se tem recursos financeiros para chamar 160 aprovados para o curso de formação. Obrigado aos telespectadores, secretário. Olha, essa pergunta eu tenho recebido muitas vezes nas redes sociais. Foi feito um planejamento para a convocação dos aprovados nos concursos anteriores. Então, você teve nomeações recentes da Polícia Civil, da Secretaria de Justiça, a Polícia Penal, vai ter um novo concurso da Polícia Militar, o edital está muito próximo de ser divulgado aí pela Polícia Militar, aí nos próximos dias, como eu já anunciei, inclusive, nas nossas redes sociais.
Então, esses aprovados desses concursos anteriores vão sendo chamados gradativamente. Temos que observar também a Lei Complementar 173, que só permite a convocação conforme a vacância, né? Conforme a aposentadoria de outros servidores. Então, toda essa observação da legislação deve ser feita. Então, em breve, acredito eu, teremos superados essas proibições da Lei Complementar 173, uma lei complementar federal, aquela lei e será possível... Lei do teto do gasto, de Michel Temer? Não é a lei do teto. Foi a Lei 173, a mesma que aprovou que proíbe auxílio aos entes federativos, proibiu reajuste de servidores, proibiu nomeações, a não ser em cargo de reposição. Então, essa lei tem a validade até 31 de dezembro desse ano. Então, portanto, novas convocações têm que ser obedecendo esse critério de reposição. Então, eu sei que estão muito ansiosos, estudaram muito, foram aprovados aí nos concursos, mas tem que ter um pouco mais de paciência para não infringirmos a lei federal e gerar um problema jurídico, né, para o governador. Mais mensagem dos telespectadores, vamos ver aqui com a mensagem. Maria do Rosário. Gostaria de saber se o secretário Rafael, se esse novo projeto do Proeducação contempla uma melhoria salarial para professores do Estado. Os recursos do Proeducação servem para pagar servidores? Obrigado, viu, Maria? Bom, os recursos do precatório do Fundef, por uma decisão do Tribunal de Contas da União, que já foi reforçada pelo Supremo Tribunal, não pode ser usado para pagamento de pessoal. Então, a política de valorização, de reajuste dos servidores, da educação ou de outras pastas, dependem do próprio Tesouro Estadual e tem que obedecer à Lei Federal 173, que proíbe reajustes e nomeações e novos gastos com despesa de pessoal ao longo desse ano de 2021. Tem mais uma pergunta de telespectador? Gostaria de saber por que o Piauí tem um dos maiores impostos do Brasil, é o Domingos. Ele foi pouco específico, mas eu tenho visto muita gente reclamar do impostos do INSS sobre combustíveis, por exemplo. Olha, depende do produto, é isso que eu ia colocar para o Domingos, né? Depende do produto. Tem vários produtos, por exemplo, o álcool, que o Piauí, inclusive, tem produção disso, é um dos mais baixos, né? O diesel, só para ficar nos combustíveis, está basicamente na média nacional. A gasolina realmente não é o maior do país, mas está entre os maiores. Então, assim, dependendo do produto, né, da mercadoria, o tributo no Piauí é mais baixo do que outros estados ou mais alto. O fato é que, do ponto de vista de carga tributária, os estados brasileiros estão basicamente na mesma média, né, de atuação. E não se esquecer, né, que somente são esses recursos dos tributos que financiam as políticas públicas. Então, para ter o salário dos professores, para ter o salário dos médicos, para bancar toda essa estrutura dos hospitais, somente com recursos dos tributos. O que não pode é essa carga ser muito elevada a ponto de prejudicar o próprio funcionamento da economia e terminar prejudicando até a arrecadação. Então, é esse equilíbrio que é importante. Então, eu digo aqui, inclusive como presidente do Concefaz, do comitê que reúne todos os secretários de Fazenda, que é algo que nós temos observado, né, em comparação com os demais estados. Então, a carga tributária do estado do Piauí está em linha com a média nacional. Um ou outro produto pode ter uma alíquota maior, mas como pode ter em vários produtos uma alíquota menor. O presidente da República desafiou os estados a reduzir esses impostos para reduzir o valor da gasolina que andava subindo demais. O presidente da República, ele tem que atuar na esfera de atuação dele, que é a Petrobras. Então, a gasolina subiu 50% o preço dela nesse ano, não foi porque teve alteração tributária. Nenhum estado mexeu no tributo sobre combustível. Nenhum estado. E por que a gasolina subiu 50%? Porque mesmo o Brasil, sendo um produtor de petróleo, um produtor de gasolina com as suas refinarias, a Petrobras adotou a política de colocar o preço de acordo com o dólar e com o barril de petróleo. Ou seja, nada tem a ver com a produção nacional. Então, subiu 50%, mesmo sem nenhuma alteração tributária. Então, esse espalhar de fake news, esse tom bélico que o presidente adota em relação aos governadores, não contribui em nada e muito menos explica a situação. É mais uma maneira de fugir da responsabilidade, fugir do problema. É isso que está acontecendo na prática. Então, o preço dos combustíveis, telespectador, subiu 50% unicamente por causa da política de preços da Petrobras,
que alinham o seu preço com o mercado internacional, mesmo o país sendo um grande produtor de petróleo, de gasolina, de óleo diesel, com as suas refinarias. Eu quero agradecer. Muito obrigado, secretário Rafael Fonteles. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço, Joel, sempre à disposição aqui da TV Cidade Verde.